No embate com Moisés e Arão, qual foi a recorrente atitude do faraó? Vou ler aqui 4 versos que a nossa lição cita. Êxodo 7, 3. Eu, porém, o Senhor, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, os meus milagres, os sinais do meu poder. Êxodo 7, 13. Todavia, o coração do faraó se endureceu, e ele não atendeu a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Êxodo 7, 14. O Senhor disse a Moisés: o faraó continua de coração duro e teima em não deixar sair o povo. Se recusa, se nega. O faraó é teimoso, ele está obstinado. Êxodo 7, 22. Por isso, o coração do faraó continuou endurecido, e ele não deu atenção a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha prevenido. Veja, irmãos, o livro de Êxodo afirma em 9 citações que Deus endureceu o coração de Faraó. Outras 9 vezes é dito que o Faraó endureceu o seu próprio coração. Afinal, quem é que endureceu o coração do rei? Deus ou o próprio rei? Deus ou o Faraó? É significativo que no relato das 10 pragas, nas 5 primeiras, apenas o Faraó seja considerado como aquele que endureceu o seu próprio coração. Ele começou o processo de endurecimento por sua própria vontade. A partir da 6ª praga, no entanto, o texto bíblico afirma que foi Deus quem endureceu o coração do faraó. Êxodo 9, 12. Isso mostra que Deus fortaleceu ou aprofundou a própria escolha de Faraó, sua decisão voluntária, conforme havia dito a Moisés que faria, conforme Êxodo 4, 21. As pragas tinham o propósito de motivar ou de ajudar o faraó a se arrepender e se libertar da escravidão, da escuridão e do erro em que sua mente se encontrava. Entretanto, o faraó podia exercer o seu livre-arbítrio. Veja, irmãos, não há nada que Deus faça que possa superar o nosso livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de escolha que Deus conferiu a cada um de nós. Deus, no seu amor, conferiu a cada ser humano a possibilidade de escolher entre ser discípulo do Senhor ou não ser. E assim era também com o faraó. O faraó tinha livre-arbítrio, podia escolher em favor de Deus ou contra ele, e decidiu contra. A lição é clara. Recebemos a capacidade de escolher entre certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a obediência ou a desobediência. Desde Lúcifer no céu, passando por Adão e Eva no Éden e o faraó no Egito, até nós, hoje, onde que estejamos, temos que escolher entre a vida e a morte. Há um texto de Deuteronômio, capítulo 30, 19. Lá o Senhor diz assim: vocês devem escolher entre a vida ou a morte. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos possam viver. Veja, o Senhor Deus nos dá livre-arbítrio, mas Ele deseja que nós escolhamos estar do seu lado, que nós escolhamos a vida, que nós escolhamos o bem. Essa é uma escolha pessoal. Entretanto, irmãos, depende da natureza de cada pessoa. Nossa lição traz uma ilustração. O sol, ele pode aquecer a manteiga e ele pode aquecer o barro. O sol pode incidir sobre manteiga ou sobre o barro. Quando ele incide sobre a manteiga, o que acontece, irmãos? A manteiga se derrete, ganha temperatura e se derrete. Quando incide sobre o barro também, o barro ganha temperatura, mas aí ele se solidifica. Enquanto um derrete e amolece, o outro endurece. Isso é porque depende da natureza de cada material. A natureza da manteiga é de forma que ela derrete ao calor. E a natureza do barro é de forma que ele se solidifica ao calor. A obstinação de Faraó endurecia cada vez mais o seu coração. Quanto mais Faraó lutava contra Deus e perdia, mais ainda ele se firmava em desafiar a Deus. No caso de Faraó,
podemos dizer que dependia das atitudes de seu coração em relação ao Deus e ao seu povo. Quando Faraó via os milagres, via as pragas, em vez de ele amolecer o coração, ele endurecia o coração obstinadamente. E nós, irmãos, como é que temos atuado com relação à vontade de Deus quando o Senhor Deus nos prova? Veja a pergunta da nossa lição. Como você usará seu livre-arbítrio nos próximos dias? Se você sabe qual é a escolha certa, como pode se preparar para fazê-la? Nós sabemos qual é a escolha certa, irmãos. A escolha certa é, segundo a Bíblia Sagrada, obedecer ao Senhor Jesus, adorar ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra, não prestar culto a nenhum outro Deus, não ter outros deuses, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. E se nós sabemos isso, irmãos, qual deve ser a nossa atitude? Vamos endurecer o coração por causa do nosso orgulho e desobedecer a Deus? Ou vamos amolecer o nosso coração? Veja, Faraó endureceu o coração. Inicialmente, ele endureceu o coração, tornou-se irascível, tornou-se obstinadamente contrário à vontade de Deus. E o que aconteceu foi cada vez mais o seu coração foi endurecido. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós tenhamos um coração que possa ser moldado segundo a vontade de Deus. Não um coração duro, um coração que não possa se submeter à vontade de Deus. Deus esteja com cada um de nós.